Oi, amigos do canal Anjo que Guarda, aqui é Leandro Tambelli, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu. Quem puder dar aquele like eu agradeço, quem puder compartilhar, divulgar o canal. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho, que ontem eu fui falar e fui interrompido porque a bateria do celular descarregou. Porém, não é fácil o tratamento de câncer, né? Como eu estava falando. Aí as pessoas ficam me questionando o que é que a minha mãe tem. Ela tem tristeza, né? Mágoa. Por quê? Porque ela foi uma menina que, quando criança, foi rejeitada. A mãe dela se separou do pai. Já começa por aí um problema, né? As irmãs tinha uma vida, a minha avó tinha mais preferência pelas minhas tias do que pela minha mãe. Minha mãe foi criada num orfanato, né? Ela foi largada no colégio interno, porque a mãe não podia criar, né? O povo largou ela no colégio interno. Quando criança, ainda jovem ainda, foi trabalhar na casa de uma tia, que a tia dela queimava ela com um ferro de passar. Cada vez que ela passava uma roupa, que a roupa da minha mãe, que minha mãe passava, não estava bem passada, a tia dela queimava ela com ferro de passar. Então tudo isso, né, é muito complicado, né? Ela muito católica, na família tinha um pessoal também pro lado do candomblé, da macumba, né, da umbanda, dessas coisas. Então, para ela também foi uma coisa muito complicada isso sobre religião, né? Porque cada um tem a sua religião, porém tem que se respeitar o próximo. As pessoas, às vezes, na família acham que o que aconteceu com ela, né, não pode acontecer com eles, que não é uma verdade. Ela vivenciou coisas tristes, né, de parentes, por exemplo, tomando posse de casa, de bens, de tudo, de outros parentes, né? Pessoas que já morreram, né? Envolvida com coisas erradas, entendeu? E isso tudo abalava muito a minha mãe, né? Minha avó se casou com outro homem, né? Teve um outro homem. O meu pai maltratou muito a minha mãe, porque meu pai tinha mulheres fora do casamento. Acho que isso não é uma coisa que foi só com a minha mãe, acho que com outras pessoas também já aconteceu isso. A família do meu pai nunca aceitou a minha mãe, sabe? Minha mãe nunca ser igual a elas, né, as irmãs do meu pai, aí isso incomoda, né? Por exemplo, se você tem uma vida, né, de um jeito e o outro tem de uma vida diferente, isso incomoda, né? Então o que acontece? Minha mãe foi sempre uma mulher que trabalhou muito, né? O enxoval do casamento dela foi comprado todo por ela. Quem mobiliou a casa dela quando se casou foi todo ela, entendeu? Então tudo foi sempre a minha mãe. Meu pai não... Até porque meu pai mantinha, né, sustentava a família dele, né? Segundo ele tinha que mandar esse dinheiro, né, para a família. Então era um sofrimento muito grande para ela. E eu já jovem, né, eu mandei muitos depósitos, né, para a família do meu pai, porque meu pai me obrigava, né, a depositar o dinheiro na conta da família, né? Eu acho triste isso. Mas fazer o quê? Aí o que acontece? Meus irmãos foram tratados como umas bonequinhas. Tudo que eles queriam, minha mãe fazia. Eu dizia, mamãe, não se educa filho dando as coisas. Mas ela não me ouvia. Comprou carro, né? Comprou tudo. Meus irmãos foram presos, ela se acabando para tirar um da cadeia. Depois o outro foi preso, ela se acabando para tirar o outro da cadeia. Então era assim, né? Eles bebiam, largavam os carros no meio da rua. Ela acordava de madrugada para tentar localizar o carro, porque ela comprava o carro para os meus irmãos e ela parcelava, né, as parcelas do carro. Só que como não eram meus irmãos que compravam o carro, ele pegava um carro e batia o carro, jogava o carro, atropelava o povo, largava o carro na rua. E ela tinha que ir de madrugada atrás do carro. Eles entravam num táxi, chegavam em casa, o Alan mesmo, por exemplo, bebia, largava o carro na rua e chegava em casa bêbado de táxi. Aí ela perguntava, cadê o carro, Alan? Ele disse, eu larguei aí.
E era assim, sabe? Porque não era ele que comprava, né? Eu falo disso porque foi a última vez que o Alan largou o carro, né? Que foi um Fiesta, né? Então, e eu de madrugada com ela, rapaz, tendo que procurar um carro nas ruas de Fortaleza, era um sofrimento muito grande. Então não tinha como minha mãe não adoecer com uma família dessa, né? A minha avó faleceu, minha mãe não podia ir pro velório porque estava cuidando do meu pai. A minha tia dizendo pra mim que ela sozinha se resolveu o problema do enterro da minha avó. Só que ela não resolveu de graça. O padrasto da minha mãe deixou dinheiro, tinha carro, tinha dinheiro, minha avó tinha dinheiro dela, as coisas dela, não foi de graça. O povo fala que cuidou das pessoas como se cuidasse de graça. O povo cuida com dinheiro, ninguém cuida de graça. Só de graça quem cuida sou eu, porque é minha mãe, sou louco por ela, e se eu fosse depender da família, minha mãe já tinha morrido. A família diz bem assim, eu não quero saber disso não, não coloque nas redes sociais não. Mas foi graças às redes sociais que minha mãe tem tratamento e tem as coisas, porque se eu fosse depender da família, minha mãe estava morta. O povo não faz nenhuma ligação, minha gente. Os filhos dela, Aí quando eu vou falar, aí eu saio como que não presta da história. Ele é assim, aí diz que não gostam de mim porque eu sou gay, não gosta de mim por causa do meu jeito, não gosta de mim por causa da minha educação, não gosta de mim. Eu quero lá que essas desgraças, esses pinicos de merda gostem de mim. Quero não. Não tô afim de filha da puta nenhum gostar de mim, não. Eu tô aqui discutindo é porque não respeita e considera quem já ajudou eles um dia. Porque esse povo, tudinho que eu tô falando, já dependeram da minha mãe um dia. Todos. Todos já dependeram dela, já fizeram até ela de empregada. Entendeu? Teve gente que já dormiu até com meu pai, pra você ter ideia. Então, é humilhante. É humilhante. Aí olham pra minha mãe, ela é assim porque não aceitou Jesus. Um outro mau exemplo de um parente dela lá no Ceará, que trai a mulher e vem falar que a minha mãe não aceita Jesus. É piada, né, não? Ai, dá licença. As pessoas falam as coisas, mas não se colocam no lugar do próximo, não. E esse desabafo meu é porque ela assiste esse vídeo, ela assiste o canal é meu e dela, ela assiste tudo. E a gente resolveu botar uma pedra nesse assunto. Mas para botar uma pedra, eu tenho que desabafar. Tenho que falar que tipo de merda é a família. Se é diarreia, se é um tolete, não é verdade? Ora. Aí a família todinha não vale um pinico, cheio de bosta. Aí fica, a gente não ajuda ela porque você é assim. Não, meu amor, você não ajuda porque você nunca ajudou, que eu estou cuidando da minha mãe desde 2014. Eu agora que eu estou falando, eu era para ter esculhambado todo mundo, era lá atrás, em 2014. Mas eu fui muito chique, né? Segurei as petecas tudinho sozinho. Porque eu não pedi nada para minha tia, não. Pedi nada para os pais, eu só pedi, sabe o quê? Para eles conversarem com meus irmãos, para descobrir por que meus irmãos fazem isso com ela, só isso. E o bando de inútil da família inteira disse, eu não vou me meter. Os desgraçados. Mas eu desejo a todos eles, quando forem fazer os exames deles de check-up de saúde, que dê um presentinho para cada um deles. Aí no dia que tiverem tudo numa cama de hospital, aí eles vão valorizar. Porque eu não tenho medo não. Porque até doente eu já fiquei com esse problema todo. Por que eles não vão ficar doentes também? Vai. A doença está no mundo para todo mundo, não é só para minha mãe. Pois é, amigos. Isso é um desabafo. A partir de agora eu não quero mais saber dessas desgraças, desse pinico de merda chamado família. Todos. Não quero saber. E vou lutar até que eu possa a minha mãe sobreviver. E quanto os demais, né? A gente entrega a Deus, né? Mas eu ainda vou ver esses desgraçados tudo em pagar um por um. Deus existe. Eu desejo a todos esses que eu estou falando em dobro tudo aquilo que eles fizeram comigo e com a minha mãe. Que assim seja.